Olá, pessoal. Este é o sexto Fórum Internacional do Semiárido, que acontece na Universidade Vale do Acaraú, em Sobral. Me chamo Alice, sou estudante do curso de Superior em Irrigação e Drenagem no IFCE Campus Sobral. E irei apresentar o trabalho que tem como título Biometria, Rendimento de Polpa e Qualidade Fisiológica de Insulina Vegetal, Ciso-cicioide. A espécie vegetal Ciso-cicioides, pertencente à família Vitácea, com cerca de 350 espécies distribuídas entre as Américas, Ásia e Austrália. É uma herbácea trepadeira perene, vigorosa de até 6 metros de altura, com ramos e folhas carnosas, com gavinhas opostas às folhas. No Brasil, é largamente encontrada na caatinga nordestina. É conhecida popularmente como insulina vegetal, uva brava, anil trepador, cipó-pucá, entre outros. A ciso-cicioide é tradicionalmente utilizada pela medicina popular para tratar diabetes, daí o nome de insulina vegetal, problemas respiratórios, hepáticos, renais e ovarianos, assim como para epilepsia. A ciso-cicioide é uma das plantas com propriedades preventivas e curativas. Apesar de sua importância socioeconômica, a ciso-cicioide apresenta poucas referências sobre características biométricas dos frutos e sementes desta espécie. A biometria de sementes é uma ferramenta relevante para fornecer informações úteis para distinguir diferentes espécies do mesmo gênero, e investigar dispersão e estabelecimento de mudas e as relações entre esta variabilidade e fatores ambientais, bem como em programas de melhoramento. Desta forma, estudos com frutos e sementes de espécies nativas precisam ser realizados, principalmente sobre os aspectos biométricos, condições ótimas para seu processo germinativo e viabilidade durante o armazenamento, pois auxiliam na perpetuação das espécies, na produção de mudas e possibilitam o atendimento das demandas ambientais. Objetivou-se esse trabalho para mais informações relacionadas à insulina vegetal, avaliando a biometria de frutos e sementes e rendimento de polpa dessa espécie. Aqui são os materiais e métodos usados no trabalho. O experimento foi realizado no Laboratório de Fitossanidade de Sementes do IFCE Campus Sobral em maio de 2023. As sementes utilizadas no ensaio foram coletadas no distrito de Varjota do Machados em maio de 2023 e seguidas levadas para o Laboratório de Fitossanidade de Sementes, em que, ao chegarem lá, foram separadas as verdes e esmagadas e as pequenas. Foram escolhidos aleatoriamente 100 frutos para medição do peso, comprimento, diâmetro, número de sementes por fruto, peso e rendimento de polpa. E foram separadas 100 sementes, onde foram mensurados peso, comprimento e largura. As variáveis analisadas dos frutos foram o peso, o comprimento, o diâmetro, número de semente por fruto, peso e rendimento da polpa. E as sementes foram avaliadas o peso, o comprimento e a largura, usando os materiais expressos na imagem: a régua graduada, o paquímetro, a balança e a estufa. Para as análises químicas dos frutos, que foi a determinação de pH e os sólidos solúveis de Brix, foram usados o paquímetro e o refratômetro de bancada. Para avaliação da qualidade fisiológica da semente, foram utilizadas 4 amostras de 25 sementes postas para germinar em papel germteste, umedecida com 3,5 vezes o seu peso em água destilada. Logo em seguida, foram feitos rolos e postos na bud a temperatura constante de 27 graus Celsius e fotoperíodo de 8 horas de luz e 16 horas de escuro. Realizou-se 3 avaliações semanais, onde foram determinadas as primeiras contagens de germinação, percentagem de germinação. Aos 21 dias após a semeadura, realizou-se a avaliação final, mensurando a altura da planta, o diâmetro do caule, o número de folhas, o comprimento de raiz, peso da matéria seca da parte aérea e o peso da matéria seca do sistema radicular. Aqui a tabela dos dados biométricos dos frutos de insulina vegetal, com o peso do fruto, comprimento e diâmetro, o número de semente por fruto, peso da semente por fruto, peso e rendimento da polpa, o Brix e o pH.
e, em seguida, suas respectivas médias, limite superior e inferior, desvio padrão, variância e coeficiente de variação. Assim como foi citado na descrição acima, essa tabela contém todos os dados dos frutos da insulina vegetal. Aqui, a segunda tabela são os dados biométricos da semente de insulina vegetal, de média, limite superior e limite inferior, o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação, para as variáveis do peso da semente em grama, comprimento em milímetro, largura e espessura também em milímetro. Todos esses dados são expressos na tabela. A primeira parte são as variáveis, aí logo em seguida as médias, o limite superior e inferior, o desvio padrão, a variância e o coeficiente de variação. Aqui está expresso o gráfico apresentando a frequência relativa em porcentagem das sementes de insulina para as variáveis biométricas do peso, comprimento, largura da insulina vegetal. O primeiro gráfico é o do peso da semente, que está expresso em grama. O peso da semente verificou-se uma frequência de 43% na classe 4, que está entre 0,028 e 0,034 e tem como média 0,025 gramas. O segundo gráfico ao lado está expresso o comprimento em milímetros. Para o comprimento, verificou-se que na classe 4 também teve uma frequência de 33%, que apresenta entre 5,04 e 5,31 e tem como média 5,07 milímetros. E no último gráfico expresso abaixo é o do diâmetro, que variou entre 3,21 e 3,47 milímetros, com uma frequência de 44% na classe 3 e a média de 3,31. Aqui são imagens da insulina, do fruto da insulina, tamanho dos cachos dos frutos, tem eles parecem frutos maduros e verdes e o tamanho do fruto. Conclui-se então que o estudo permitiu analisar biometricamente os frutos da semente e sementes de sisos cicioides, contribuindo para o conhecimento das características físicas dessa espécie encontrada na região semiárida do estado do Ceará. Aqui são alguns agradecimentos ao Instituto Federal do Ceará Campus Sobral, ao Instituto Federal do Ceará, à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, ao CNPq, à FUNCAP, ao Laboratório de Fitossanidade e Sementes do IFCE Campus Sobral e ao Governo do Estado do Ceará. Aqui são algumas referências utilizadas no meu artigo, que está disposto aqui. Muito obrigada.